Hoje vamos tratar de um tema pesado, mas necessário. A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro parece mais com uma prisão domiciliar do que com liberdade condicional. As restrições impostas a ele são tão rígidas que juristas já estão comparando com casos de presos condenados por crimes graves. E a pergunta que fica é: onde está o Estado de Direito no Brasil? Vamos aos fatos. Bolsonaro está proibido de sair de casa à noite e aos finais de semana. Ele não pode usar redes sociais. E o mais absurdo, ele não pode nem conversar com 2 dos seus próprios filhos. Agora pensa comigo. A gente pesquisa no Google ou no YouTube e encontra entrevistas com Lula quando estava preso, com Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, Marcola, até o Paulo Maluf teve prisão domiciliar com mais liberdade. Mas quando Bolsonaro tenta dar uma entrevista, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ameaça: se falar, vai preso. É impossível ignorar o papel que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando. Alexandre de Moraes deixou claro em suas decisões que ele tem a última palavra, e faz questão de frisar isso usando palavras como obviamente, para reforçar seu controle absoluto. O problema é que isso já ultrapassou os limites da autoridade judicial. O que estamos vendo se parece mais com uma perseguição política do que com a aplicação da lei. Nesse cenário todo, onde estão a OAB, a Associação dos Magistrados do Brasil e outras instituições que deveriam defender o Estado de Direito? Ninguém aparece para defender o básico: a Constituição, o devido processo legal, o princípio da presunção de inocência e a regra fundamental de que é o acusador quem tem que provar o crime, e não o contrário. Nos processos ligados ao 8 de janeiro, as acusações são muitas, mas as provas, cadê? Inclusive, há relatos de que Flávio Dino, agora no STF, teria escondido provas importantes. Mesmo assim, as prisões continuam. Casas são invadidas, equipamentos são apreendidos, e as pessoas são tratadas como culpadas sem julgamento. É o famoso Fishing Expedition, vasculha tudo na esperança de encontrar algo. Isso é ilegal até mesmo nas democracias mais rígidas. Quando os Estados Unidos tomam alguma medida contra esse abuso de poder, como o cancelamento de vistos de autoridades brasileiras, logo surgem vozes dizendo que isso é uma invasão da soberania nacional. Mas, espera aí. Durante décadas o próprio PT recorreu à OEA, ao Tribunal de Haia e a organizações internacionais para denunciar o Brasil. Ninguém naquela época gritou soberania. E pior, naquela época, havia provas nos casos denunciados. Agora, quando opositores recorrem às mesmas instâncias, os mesmos defensores de direitos humanos se calam. Quando Bolsonaro expõe a tornozeleira que foi forçado a usar, não é só um gesto simbólico. É um alerta. Ele quer que cada cidadão entenda o nível de humilhação que ele está sofrendo. Estamos falando de alguém que não tem condenação, não oferece risco, e que sempre esteve à disposição da justiça. Mesmo assim, é tratado como um criminoso perigoso. Isso é justiça ou perseguição? Juristas, parlamentares e representantes eleitos por milhões de brasileiros não conseguem ver lógica nesse processo. O silêncio das entidades que deveriam proteger a democracia só aumenta a sensação de que o Brasil vive um momento crítico, onde o Estado de Direito está sendo sufocado. E por que nada muda? Porque quem pode agir, não age. O Senado Federal tem dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do STF, mas Davi Alcolumbre, que controla essa pauta, se recusa a colocar qualquer um para votação. Antes dele, Rodrigo Pacheco também não fez nada, e agora está na lista de sanções do EUA por conivência com violações de direitos humanos. Está claro, só haverá mudança se houver coragem de enfrentar o abuso de autoridade. Isso significa aprovar pedidos de impeachment contra ministros do STF que ultrapassam os limites constitucionais. E, se for o caso, até contra o presidente da República, se ele estiver colaborando com a perseguição de adversários políticos. O Brasil não pode continuar sendo governado pelo medo, pela censura e pela vingança. É hora de ação popular. O povo precisa ir às ruas com cartazes, faixas, cobrando dos representantes uma atitude. Pressionar o Congresso, principalmente figuras como Alcolumbre e Hugo Mota, para que cumpra o seu papel e ajam como representantes do povo, e não como cúmplices da tirania. Estamos em um ponto crítico. A liberdade de expressão está ameaçada.
O Estado de Direito está sendo ignorado. E as instituições que deveriam nos proteger estão de braços cruzados, ou pior, colaborando com o autoritarismo. A hora de agir é agora. Não se trata de esquerda ou direita, trata-se de liberdade contra opressão. Justiça contra abuso. Democracia contra censura.